Declarou que durante a primeira fase do interrogatório foram colocadas baratas sobre seu corpo, introduzida uma barata no seu ânus e baratas em sua vagina, havendo inclusive sendo jogada uma substância em seu rosto que entende ser ácido, que a fez inchar. Torturas constantes de choques elétricos em várias partes do corpo, inclusive nos órgãos genitais, e injeção de éter, inclusive com borrifos nos olhos, que de 14 para 15 tomou uma injeção de soro de verdade pentotal, que em determinada oportunidade foi introduzido no ânus pelas autoridades policiais um objeto parecido com um limpador de garrafas, que em outra oportunidade essas mesmas autoridades determinaram que o interrogado permanecesse em pé sobre latas, posição em que, vez por outra, recebia, além de murros, queimaduras de cigarros. Que a isto as autoridades davam o nome de Vietnã, que o interrogado mostrou a este conselho uma marca à altura do abdômen como tendo sido lesão que fora produzida pelas autoridades policiais com gilete. As torturas psicológicas eram intercaladas com choques elétricos e uma postura que os torturadores chamavam de Jesus Cristo, despido, em pé, os braços esticados para cima e amarrados numa travessa. Era para desarticular a musculatura e os rins, explicavam. Várias vezes seguidas procederam à imersão da cabeça do interrogado, a boca aberta num tambor de gasolina cheio d'água. Conhecida essa modalidade como banho chinês. Com a aplicação destas descargas elétricas, meu corpo se contraía violentamente, disse o torturado. Por inúmeras vezes a cadeira caiu no chão e eu bati com a cabeça na parede. Torturas em crianças, mulheres e gestantes. Na tarde desse dia, por volta das 7 horas, foram trazidos sequestrados meus 2 filhos, Janaína Teles, de 5 anos, e Edson Luiz, de 4 anos. Me mostraram para ele com as roupas rasgadas, suja, pálida, coberta de hematomas. Sofri muitas ameaças e disseram que torturariam meus filhos caso eu não colaborasse. Ameaçaram de tortura meus 2 filhos. Torturaram meu marido também. Meu marido foi obrigado a assistir todas as torturas que fizeram comigo, inclusive as sessões de estupro. A qualquer hora do dia ou da noite, eu sofri agressões físicas e morais. Márcio invadiu minha cela para examinar meu ânus e verificar se Camarão havia praticado sodomia comigo. Esse mesmo Márcio obrigou-me a segurar seu pênis enquanto se contorcia obscenamente. Durante esse período fui estuprada todos os dias e era obrigada a limpar a cozinha deles completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades, os mais grosseiros. Em Minas Gerais, o mesmo se deu com a professora Maria Mendonça, de 27 anos, em seu depoimento em 1970. Nua, fui obrigada a desfilar na presença de todos, dessa ou daquela forma, havendo ao mesmo tempo o capitão Portela, nessa oportunidade, beliscado meus mamilos com um alicate até sangrar. E além disso, através de um cacetete, violavam o meu órgão genital. Ainda que naquela oportunidade, os torturadores faziam autopromoção de suas possibilidades na satisfação de uma mulher. Depois fizeram uma espécie de sorteio para quem ia me estuprar primeiro. Isso daqui são trechos de um livro organizado por Dom Paulo Evaristo Arnes. O nome desse livro é Brasil Nunca Mais. Ele retrata, como você deve ter percebido, em detalhes, as torturas praticadas contra os presos políticos na época da ditadura. Nós temos um presidente entusiasta da ditadura e que defende, inclusive, defendeu numa votação histórica do Congresso, em abril de 2016, um dos seres humanos mais desprezíveis da história do Brasil, que é Carlos Alberto Brilhante Ustra. Foi defendido pelo atual presidente da República. A tortura, ela é a erosão do potencial humano. A tortura, durante a ditadura militar, ela foi praticada com o intuito de extrair informações para que se combatesse a resistência e a chamada luta armada.
Na verdade, a resistência e a luta armada, elas foram uma resposta à intensificação da ditadura a partir do AI-5 em 1968, o Ato Institucional número 5, que legalizou tortura, que fechou o Congresso, que botou os partidos políticos na criminalidade. Então tudo isso que a gente está vendo, e por que falar sobre isso hoje? Porque hoje é aniversário do golpe de 64, o dia da mentira, o 1º de abril de 64, data que não deve nunca ser comemorada, mas deve ser lembrada em respeito à memória de quem morreu lutando para que isso chegasse ao fim. Até mais.